Senhores e senhoras, chegamos então à última etapa da nossa conversa acerca da sociedade simples. E eu guardei, por último, o tema dissolução da sociedade. Porque você sabe, você tem conhecimento, que uma sociedade simples ela tem início com o seu ato constitutivo, que é especificamente a vontade dos sócios manifestada em contrato social. Porém, essa sociedade ela exerce a sua atividade ao longo do tempo e, chegando a um determinado momento, ela pode ser extinta pelas causas que nós vamos conversar. E a essa extinção da sociedade se dá o nome de dissolução, que se o ato constitutivo é o nascimento, a dissolução seria a morte, o encerramento da sociedade simples. Quando eu falo dissolução, eu posso visualizar esse termo sob dois aspectos. Dissolução pode ser a chamada dissolução ato, que é o ato jurídico, a decisão, a manifestação de vontade dos sócios ou judicial de se dissolver uma sociedade, de se extinguir uma sociedade. Então, quando, por exemplo, os sócios se reúnem e decidem dar fim à sociedade, esse ato é chamado de dissolução ato. Por sua vez, a partir do momento em que existe essa decisão, inicia-se um processo, uma sequência de atos para que efetivamente possa se liquidar o patrimônio da sociedade, quitar as obrigações da sociedade com terceiros e efetivamente encerrar a vida dessa sociedade simples. E a esse processo chama-se de dissolução procedimento, uma sequência de atos que tem início com a dissolução ato, por óbvio, que ao final encerra a sociedade. Mais especificamente, eu posso dizer aos senhores que essa dissolução procedimento é composta de 3 atos distintos. O primeiro ato é efetivamente a decisão de se dissolver a sociedade, a dissolução ato. Passo seguinte, vamos a uma segunda fase, que é chamada de liquidação. É nomeado um liquidante, como nós vamos falar daqui a pouco, que transforma o patrimônio da sociedade em dinheiro e paga os credores, a liquidação da sociedade. Por terceiro, nós temos o efetivo encerramento com a chamada partilha. Então, a dissolução procedimento composta por 3 atos, a dissolução ato, a liquidação e a partilha. Quando eu trabalho, então, com especificamente a dissolução ato, no primeiro momento, eu queria compartilhar com os senhores 6 causas, 6 motivos distintos que podem justificar, que podem motivar, que podem dar aso à dissolução de uma sociedade. A primeira hipótese é quando a sociedade simples ela tem prazo determinado. Então você se recorda que a sociedade no contrato social pode ter um período dentro do qual ele vai exercer a sua atividade. 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 anos, conforme manifestação dos sócios. A partir do momento em que existe o término, o encerramento desse prazo, nós temos um motivo que justifica a dissolução da sociedade. Uma vez que encerrou-se, então, o período previsto pelos sócios, eu posso extinguir a sociedade por conta do término do prazo e partir à fase seguinte, que é a fase de liquidação. Muito embora o término do prazo seja, portanto, um motivo à dissolução, é necessário que os sócios, ao final desse prazo, deliberem pela sua extinção. Ou seja, decidam efetivamente encerrar a atividade da sociedade simples, que no caso não é empresa. Porque caso terminado o prazo previsto no contrato, tal como nós aplicamos o direito contratual, esse contrato, essa sociedade se transforma numa sociedade por prazo indeterminado. Então vejam só, finalizado o prazo, os sócios têm que decidir encerrar a sociedade simples. Caso não o façam, justificados no término do prazo previsto no contrato social, essa sociedade automaticamente se transformará numa sociedade por prazo indeterminado, sem tempo para acabar.
É interessante que, a depender da sociedade, a depender da atividade desenvolvida, os sócios podem não querer que a sociedade termine ao fim daquele prazo. Então, a alternativa que eles têm é, antes do fim do prazo, modificar o contrato social. Lembre-se da alteração do contrato social, mas aqui eu preciso da unanimidade dos sócios. A alteração do contrato social para dizer que agora essa sociedade terá um prazo maior para se realizar ou se transformará por prazo indeterminado. Então, o encerramento do prazo é a primeira possibilidade. A segunda causa das 6 de dissolução da sociedade é a manifestação dos sócios. Então, independentemente de se tratar de sociedade por prazo determinado ou indeterminado, podem os sócios se reunir numa assembleia para deliberarem no sentido de que, olha, vamos então dar início à dissolução, porque não temos mais interesse na continuidade da sociedade. A deliberação dos sócios aqui, portanto, é a segunda causa, que pode se dar a qualquer momento. Porém, há de ser feita uma observação. Há uma diferença no que diz respeito ao quórum, quando se trata de sociedade por prazo determinado e prazo indeterminado. Quando se trata de sociedade por prazo determinado, a sociedade poderá ser extinta antes do prazo se eu tiver unanimidade do interesse dos sócios. Unanimidade do interesse dos sócios, e lembrando que, como se trata aqui de cláusula essencial, inclusive do sócio de serviço. Por sua vez, quando se trata de sociedade por prazo indeterminado, ou seja, aquela que não tem data para acabar, ou era determinada e não houve a dissolução ao final do prazo, nesse caso eu preciso tão somente da maioria dos sócios. E aqui, quando eu falo maioria dos sócios, eu estou falando a maioria do capital social. Chamaria então, portanto, de maioria absoluta, 50% mais um dos votos representantes do capital social decidem por dissolver a sociedade. A terceira possibilidade é a unipessoalidade. A sociedade simples, diferentemente da alteração recente da sociedade limitada, ela obrigatoriamente tem que ter 2 sócios ou mais. 2 sócios ou mais. Na hipótese de um dos sócios, ou digamos que eu tenho 2 sócios, se um dos sócios morre, ou se um dos sócios retira-se da sociedade, ou se um dos sócios, por exemplo, tem a saída da sociedade por incapacidade superveniente, seja qual for o motivo. Quando eu tenho a unipessoalidade da sociedade simples, deve ser reconstituído no prazo de 180 dias a pluralidade dos sócios. Então, isso já até foi comentado por mim em outra oportunidade, que nós temos a figura da unipessoalidade temporária na sociedade, que é aquela situação da sociedade simples ficar pelo prazo de até 180 dias com um sócio só. Caso não exista a recomposição do quadro societário depois dos 180 dias, estar-se-á diante de uma causa, a causa para a dissolução da sociedade, que pode ser manifestada então pelo próprio sócio, que ainda permanece no quadro social, ou até por um terceiro que tem interesse na dissolução dessa sociedade. É interessante que, passados os 180 dias, há então um motivo para a dissolução da sociedade, ou existe uma alternativa, até antes desse prazo, que o sócio remanescente transforme essa sociedade simples numa Eireli, que é algo que nós aprendemos em Empresarial 1, que nós temos a figura da Eireli simples, que é aquela atividade, que é uma atividade empresa, que é desenvolvida então por uma sociedade de uma pessoa só. No entanto, nós temos que lembrar que a Eireli tem as suas restrições, por exemplo, no que diz respeito ao capital social mínimo, por exemplo, no que tange a esse sócio não ser sócio de outras Eirelis. Porém, como alternativa à dissolução pela unipessoalidade, nós temos então a transformação numa Eireli. A quarta possibilidade é a extinção da autorização para funcionar. Aqui é bem simples, porque você sabe que certas sociedades, elas necessitam de autorização do poder público para funcionar. É como o caso de uma sociedade estrangeira. Uma sociedade estrangeira, ela pode exercer a atividade empresa ou não empresa no Brasil?
Pode exercer atividade no Brasil, desde que tenha autorização do Poder Executivo. A autorização do Poder Executivo que pode ser revogada a qualquer momento, desde que de maneira motivada. Por exemplo, se for uma matéria de ordem pública, inclusive nesse momento nós podemos falar muito de ordem pública, então a extinção da autorização para funcionar pode, portanto, consubstanciar-se num ato jurídico que acarreta a dissolução da sociedade, portanto, a dissolução ato. As duas últimas hipóteses, que via de regra inclusive são causas de dissolução, muitas vezes de dissolução judicial, diz respeito a, primeiro, a anulação do contrato social. Então, se você se recorda que o contrato social não deixa de ser um contrato, portanto, tem todos os requisitos de validade, tem que observar os elementos de existência de um contrato e pode, por uma manifestação judicial, ser declarada a anulabilidade, a nulidade relativa desse contrato. Nesse caso, portanto, de desconstituição desse ato do contrato social, justifica-se então a dissolução da sociedade. Por exemplo, um dos sócios que consegue então a anulação do contrato social leva a sociedade, portanto, a ser dissolvida. A sexta e última possibilidade, para a gente encerrar, veja, são 6, diz respeito então à inexequibilidade, olha que nome difícil, a inexequibilidade do objeto social. São situações em que a sociedade simples se presta a uma determinada atividade, porém, por um motivo superveniente à constituição dessa sociedade, não se torna mais possível realizar a atividade social. São situações muito claras e que já aconteceu na história brasileira, de exercer-se uma determinada atividade empresária ou não, e de repente vem o poder público e proíbe o exercício daquela atividade. Não que seja sociedade simples, mas no caso de sociedade empresarial, eu me recordo uma companhia que atuava no Brasil que vendia pneus de segunda mão, pneus, não poderia dizer assim recalchutados, mas a matéria-prima daquela atividade eram pneus já utilizados que eram, portanto, renovados e colocados de novo à disposição do mercado. Veio uma disposição do poder público no sentido de proibir que nós utilizássemos pneus usados para a confecção de novos pneus. E diante disso, inclusive essa sociedade que atuava no Brasil, que vendia os pneus a um preço mais baixo, por óbvio, teve a proibição da sua atividade, tornou-se inexequível e a consequência foi, portanto, a dissolução dessa sociedade. Quando você trata dessas causas, por exemplo, a anulabilidade do contrato, ou quando o fim social se torna inexequível, ou quando ele esgota-se também, a sociedade já cumpriu o seu munus, a sua atividade, pode qualquer sócio da sociedade, mesmo aquele dissidente, mesmo aquele que tem a minoria do capital social, buscar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário venha e determine a dissolução da sociedade. Então, diferentemente daquela situação que comentamos, que uma sociedade pode ser dissolvida por vontade da maioria absoluta dos sócios, da unanimidade, conforme o caso, aqui eu posso ter a minoria do capital social deliberando, ou pelo menos exigindo a dissolução da sociedade, no caso, perante o Poder Judiciário. Nessas hipóteses, em que eu tenho essa causa da dissolução, a sentença judicial que reconhecer que se trata então de um desses motivos será a dissolução ato. Então, quando eu falo da dissolução ato, pode ser a sentença judicial que determina a dissolução porque reconheceu a existência de uma dessas causas, ou, ao contrário, pode ser a deliberação dos sócios no sentido de extinguir, com uma dessas 6 causas que foram mencionadas. É interessante que eu mencionei essas duas últimas hipóteses, a quinta e a sexta, mas o contrato social pode trazer outras hipóteses de dissolução da sociedade, que motivam a dissolução da sociedade. Por exemplo, você sabe que toda a ideia da sociedade é que se atinja lucro. O contrato social pode dizer, por exemplo, que se em 2 exercícios seguintes, a sociedade não obtiver lucro,
consubstanciar justa causa para a sua dissolução. Então, os sócios, por sua deliberação, podem trazer outras hipóteses. Apenas recapitulando, são as 6 hipóteses então que justificam a dissolução ato. Primeiro, o término do prazo previsto em contrato social. Segundo, a vontade dos sócios. Terceiro, a unipessoalidade que não é reconstituída em 180 dias. Quarto, a extinção da autorização para funcionar. Quinto, a anulabilidade do contrato social, reconhecida judicialmente, por óbvio. E sexto, a inexequibilidade do objeto social, que pode ser também o esgotamento do objeto social quando a sociedade já cumpre tudo aquilo para o que ela foi constituída. Não obstante, o contrato social poder trazer outras situações. Diante disso, então, a partir do momento que houve o ato de dissolução da sociedade, nós partimos à segunda fase. A segunda fase, que é a partilha. Seja a decisão dos sócios, ou seja a decisão judicial, essa dissolução ato tem que ser levada a registro no cartório. Ou seja, tem que ser registrado no cartório de registro de pessoa jurídica que aquela sociedade simples entrou num processo de dissolução. Tanto é assim, veja que interessante, essa informação que será então registrada junto ao contrato social não significa que a sociedade deixa de existir. Significa que ela entra em fase de liquidação, que é a segunda fase. A partir do momento que uma sociedade simples entra em fase de liquidação, nós temos algumas consequências. Primeiro, que é uma mudança do nome empresarial, que será acrescido, a firma ou a denominação, serão acrescidos da expressão em liquidação. Lembre que é para um terceiro bater o olho no nome empresarial, já vê, opa, está em processo de liquidação. Segundo, o administrador, ele será substituído. Ele será substituído pela figura do liquidante. Então é criada uma figura que é do liquidante, que exerce, portanto, os atos de gestão da sociedade. Esse liquidante, ele será nomeado pelos sócios ou pelo juiz, nas hipóteses em que eu tenho a determinação da liquidação por ordem judicial. E esse liquidante tem algumas funções. E principalmente, a principal função do liquidante ele é que representa a sociedade durante esse período, é esse liquidante que tem a obrigação de vender o ativo da sociedade, que é justamente o significado da expressão liquidar o patrimônio, e pagar os credores da quitação, pagar os credores da sociedade. Então, é justamente ele que faz dinheiro com o patrimônio da sociedade. Porque a partir do momento em que é feita a liquidação, ou seja, a transformação do patrimônio da sociedade em dinheiro, nós partimos à terceira fase, que é aquela que encerra a sociedade simples, e lembrando que esse raciocínio também vale para as outras sociedades. O encerramento dessa sociedade se dá com a partilha, porque transformou-se o patrimônio em dinheiro, deu-se quitação aos devedores e paga-se os credores da sociedade. E uma vez que são pagos todos os credores dessa sociedade, pode acontecer de sobrar dinheiro. Então, digamos que tinha um patrimônio de R$1 milhão, R$500 mil foram utilizados para dar quitação a todas as obrigações da sociedade, e sobrou 500 mil. Esses 500 mil, eles serão partilhados, aí que vem o nome, partilhados entre os sócios. Essa partilha é feita conforme disposição do contrato social. Se não existe disposição do contrato social, nós voltamos àquela regrinha da participação nos resultados, conforme a participação nos lucros, a participação do capital social. Só que é interessante, e isso deve estar passando pela sua cabeça, ótimo. Quando eu tenho um patrimônio sobrante, eu divido entre os sócios na participação de cada um no capital social. Se é sócio de serviço, é conforme a média da participação dos demais. Ótimo, eu lembro disso. Ok, e se o patrimônio da sociedade não é suficiente para pagar todos os credores? Se ainda assim falta recursos? É interessante que nessa hipótese nós temos duas alternativas.
Uma alternativa é os sócios da sociedade simples, eles aportarem recursos, novos recursos na sociedade para quitar todas as obrigações. Até lembrando que a sociedade simples pura, ela tem responsabilidade ilimitada. Porque caso assim os sócios não o façam, eles serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações não pagas. Então eles aportam recursos na sociedade para ter a extinção das obrigações e poder, portanto, encerrar de vez essa sociedade. Porém, você há de lembrar que na sociedade simples eu posso ter responsabilidade limitada. Então os sócios, eles não necessariamente precisam aportar recursos, uma vez que não haverá afetação ou não haverá o avanço no seu patrimônio. Porém, sociedade simples não é empresária. E como não é empresária, não tem falência. Então a sociedade simples, ela não pode ter a falência reconhecida. A alternativa, insolvência civil. É algo muitas vezes pouco explorado no direito civil, mas nós temos essa figura que era disciplinada bastante no Código de Processo Civil de 1973, que é a figura da decretação de insolvência de uma sociedade civil, desculpa, ou até, não é coronavírus, não se preocupe, ou até de uma pessoa natural. Aí, diante dessa decretação judicial, nós temos de novo a liquidação do patrimônio da sociedade simples, pagam-se todos os credores, e na hipótese de não ter patrimônio suficiente para pagar os credores, nós teremos então a espera, não poderia nem falar de suspensão aqui do crédito, mas pelo prazo de 5 anos, a partir da sentença que reconhece que a sociedade não tem patrimônio para pagar os seus credores, a espera por 5 anos para ver se essa sociedade simples tem algum patrimônio que é criado nesse período. Caso passado o prazo de 5 anos, as obrigações da sociedade são extintas. E daí, por fim, nós temos o término dessa sociedade simples. Esse raciocínio da dissolução é muito importante porque a mesma ideia que vale para a sociedade simples vale em muitos casos para a sociedade limitada e também para a sociedade em nome coletivo e também para a sociedade comandita simples que nós falamos adiante. Então tenha em mente que a dissolução é um processo complexo em que nós somente temos a extinção juridicamente falando dessa sociedade após a extinção das obrigações da sociedade. Tá bom? Então, senhores, aqui encerramos o conteúdo, pelo menos sumário, no que diz respeito à sociedade simples, e nos próximos vídeos passaremos aos demais tipos societários. Um abraço e até lá!